Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e hoje eu quero trazer aqui uma mensagem bem polêmica, ok? A mensagem do verdadeiro evangelho. Meus queridos, algumas pessoas chegam a pensar que viver o evangelho é calar-se para o erro das outras, não é? O que é a mensagem do verdadeiro evangelho? O evangelho, ele é algo ensinado muito antes de Cristo vir em carne, muito antes. O evangelho era pregado pelos profetas do Antigo Testamento. Agora, o que é o evangelho? Meus queridos, o evangelho são ensinos que o mundo não suporta. Ensinos que as pessoas não aceitam. Por quê? O evangelho, ele é algo, por assim dizer, muito complicado de se entender quando se refere à questão de verdades. Em outras palavras, viver pelo evangelho requer renúncia. Renúncia e mudança drástica na vida. Uma mudança drástica. Olha que coisa interessante. Vamos lá para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. O que é que ele vai dizer aqui? Que infelizmente ele deixa claro aqui a Timóteo, no capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, diz o seguinte: conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Yeshua, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo, insistindo a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, olha o que é que Paulo vai dizer aqui a Timóteo, olha aí, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. O que é comichão nos ouvidos? Aquela vontade de só ouvir, é uma coceirinha, sabe? Você fala a verdade e a pessoa, oi, está dizendo o quê? Vamos lá. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Então, a mensagem do verdadeiro evangelho é algo que as pessoas não aceitam. Olha que coisa interessante. É algo que as pessoas não aceitam. A mensagem do verdadeiro evangelho não é aceito. Então, pastor, mas o evangelho está sendo pregado pelas igrejas. A gente vai ver o evangelho sendo difundido pelas igrejas. Tem uma coisa. Se está sendo aceito, tem algum problema. Sabia? Pastor, mas vejo igrejas enormes, igrejas estrondosas. Veja ali o evangelho ser pregado. Isso é o que você pensa ser evangelho. Mas evangelho não é você dar glória a Deus e as portas de emprego se abrirem. Evangelho não é você dar glória a Deus e o seu marido, a sua esposa se converter.
Evangelho não é você dar glória a Deus e as coisas ao seu redor serem resolvidas da noite para o dia. Isso não é evangelho. Isso é farsa. A mensagem do evangelho, ela é rejeitada. Por quê? Olha que coisa interessante. No versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O evangelho, ele não é aceito. E aí o que é que ele vai dizer mais? Olha que coisa interessante. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. As pessoas hoje preferem viver historinha de criança. Preferem muito mais viver facilidades da vida. O verdadeiro evangelho, ele não é pregado nessas igrejas onde esse evangelho é aceito. Porque você vê aí igrejas já formadas, fortificadas, não é? Você vê aí igrejas crescendo, mais e mais igrejas se fortalecendo e dizendo: estamos pregando o evangelho. Se as pessoas estão aceitando, tem algo errado. Porque nós já chegamos em um período em que as pessoas não suportam a sã doutrina. As pessoas não suportam ser corrigidas. As pessoas não suportam andar pelas Escrituras. As pessoas preferem muito mais viver uma religião. Esse é o problema. As pessoas escolhem muito mais viver uma religião do que viverem a verdade do Evangelho. Não pense você que o Evangelho é algo cristão, que não é. O Evangelho não é cristão, não tem nada a ver com o cristianismo. Nossa, pastor, essa agora o senhor pegou pesado. Peguei. Sinto muito frustrar seus sonhos. Mas a Bíblia é um documento judaico. A Bíblia em nada tem a ver com o cristianismo. O Evangelho é pregado pela Bíblia, que é judaica. Se o Evangelho é pregado por um documento judaico, imediatamente o Evangelho é judaico. Olha que coisa interessante. Esse Evangelho que está sendo aceito nas igrejas não é Evangelho. Um Evangelho de facilidades. Um Evangelho onde só basta glorificar que Papai do Céu manda o anjo para resolver os seus problemas. Glorifica, crente, que o poder de Deus vai descer. Eita glória! É o que é ensinado nas igrejas. Né? Dá glória a Deus que a situação da tua vida vai mudar. Aí você vai todos os dias para a igreja, vai todos os domingos para o culto de ensinamento, escola bíblica dominical, vai para o ciclo de oração, porque o que ele diz é: ore, 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 que se você orar, as portas se abrem. Ore que se você orar, Papai do Céu responde. Ore que se você orar, vai acontecer isso. Ore que se você orar, seu marido se converte. Ore que se você orar, seu filho se converte. Ore que se você orar, sua esposa se converte. É como se tudo, como se só houvesse uma solução para os seus problemas. É o quê? Um evangelho onde só há uma solução. Solução fácil. Só basta 5 minutinhos de oração que tudo se resolve. Isso é evangelho? Acha mesmo que isso é evangelho? Aí as pessoas abrem a boca e dizem que o evangelho é amor. Certo? Mas o evangelho é só amor? Só fazer caridades? É isso que é evangelho? É só você pegar 1 quilo de comida e dar para alguém? Isso é evangelho? Isso é um retrato. O resumo do evangelho. Isso não é evangelho. É um resumo dele. O real evangelho, ele muda a vida do ser humano. O evangelho
Quem vive pelo Evangelho obedece aos mandamentos que Deus entregou a Moisés em Êxodo capítulo 20. Quem vive o Evangelho mantém a sua fé em Cristo, obedecendo aos mandamentos que Ele mesmo entregou a Moisés lá no Monte Sinai. É simples assim. Evangelho não é só amar, não é só dar um prato de comida. Isso não é evangelho pleno. O Evangelho vai além. Quem vive pelo Evangelho começa a guardar o dia do Senhor, que é o Shabat, o sábado. Quem vive pelo Evangelho guarda a fé em Cristo, se aproxima de Cristo com sinceridade. Não é só orar, não é só clamar. Clame que Papai do Céu vai responder o que você precisar. Que Evangelho é esse, gente? Você não vê o tipo de evangelho que está sendo pregado nas igrejas. Isso é evangelho. O evangelho onde a solução para os seus problemas estão todos só bastando você orar. Só isso. Isso é evangelho. Meus queridos, as pessoas não suportam. As pessoas não suportam a verdadeira doutrina. As pessoas, quando conhecem a verdadeira doutrina, não se deixam levar por ela. Quando vem uma doutrina mais fácil, preferem a mais fácil do que aquela. Mas é porque, pastor? É um choque muito grande de cultura. Porque eu vivo numa cultura diferente da cultura bíblica. Certo? Mas isso é motivo para você não obedecer aos mandamentos? Isso é motivo? Mas é porque quem nasceu judeu é mais fácil. Quem disse a você? Quem foi que disse isso a você? É balela. De acordo com o próprio João, no capítulo 5 da primeira epístola de João, ele deixa bem claro que os mandamentos de Deus não são pesados. Uma vez que você tem dificuldades em obedecer a esses mandamentos, saiba de uma coisa: tem algo errado com a sua vida. Você precisa mudar. O verdadeiro evangelho não consiste em facilidade. Não consiste em você em direcionar o seu pensamento para uma só solução. Como se essa fosse a solução para todos os seus problemas. Aí vai os crentes em Cristo orar 1, 2, 3, 4 horas por semana, ou até num dia só. E quanto mais ora, pior fica a situação. Porque a situação piora quanto mais eles oram. Aí eles têm a seguinte desculpa: é o capeta que não está querendo que eu ore. Aí continua orando, continua orando, continua orando. Mas não sabem, não faz a mínima ideia, que Deus não se agrada da oração dos desobedientes. Deus não se agrada. Deus não recebe sacrifício de quem é desobediente. Uma vez que você quer apresentar um sacrifício a Deus, estando em desobediência a Ele, acontece com você o que aconteceu com Caim. Uma vida inteira sem paz. Uma vida inteira fugindo pelo mundo afora. Uma vida inteira onde você não consegue ser uma pessoa feliz. É isso que tem acontecido com muitos que entram na igreja hoje. Quantos crentes, inclusive pentecostais, não estão dentro da igreja em estado de depressão, entrando em estado praticamente quase que de loucura, pensando que a oração vai resolver os seus problemas, de tanto orar, tanto orar, tanto orar, parece que quanto mais ora, menos as coisas vão para frente. É porque Deus não se agrada da oração de quem é religioso. Deus se agrada da oração daqueles que são sinceros. Gente, isso não é evangelho. Hoje em dia, tudo de ruim que acontece é o diabo. Né? Que machucou o dedo. Foi o diabo. É o inimigo que não está querendo que eu vá para a igreja. Caiu alguma coisa em casa. É o inimigo querendo tirar minha paz. Discutiu com o marido. É o inimigo querendo perturbar meu casamento. Por quê? Porque é tão difícil reconhecer que você mesmo está errando. E que você mesmo precisa mudar a sua vida. Por que é tão difícil?
Isso é evangelho? Não. Vamos lá. Desviarão, versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As pessoas preferem viver uma historinha de criança, viver uma fábula, do que viver a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho bate de frente com os desejos da pessoa. A verdade do Evangelho diz: mude suas atitudes, seja diferente dos outros, não seja tão religioso quanto fulano, quanto ciclano, quanto beltrano. Não. Abandone a religião, tenha você compromisso com Deus. A religião escraviza, destrói o emocional, acaba com casamentos. Quem vive uma religião está destruindo sua própria vida. Essa é a verdade. Viver uma religião é se matar. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eles vão dizer a você, os religiosos, é: aqui é onde você vai fazer a obra de Deus. Mas eles lá dentro, nessa obra de Deus, não ensinam a você como ser santo. Não ensinam a você como andar em compromisso. Mas ensinam a você doutrinas que a igreja segue. Ensina a você pensamentos da igreja. Não. Não. Chega. Muita gente já está cansado. Muita gente já está cansado de tanta hipocrisia. As pessoas já estão exaustas de tanta hipocrisia. Inclusive no meio religioso. Sabia? As pessoas estão cansadas de quererem ir buscar a verdade nas igrejas e não encontrar. Porque quando chegam lá dentro, passando uma semana ou duas, já começam a ver as podridões que há lá dentro. As pessoas estão cansadas. Ninguém mais aguenta tanta massagem de ego. Ninguém mais aguenta tanta omissão. Gente, chega. Chega. A solução não é enganar as pessoas para ter a igreja crescida. A solução está em você querer se aproximar de Deus e fazer as pessoas se aproximarem dele. Isso é o que vai trazer paz. Isso é o que vai trazer alegria. Isso é evangelho. Fazer as pessoas obedecerem às leis que Cristo instituiu no Monte Sinai, entregando a Moisés. Não é uma questão de religiosidade. É uma questão de estilo de vida. Tem mais, né? Eles abrem a boca aí e dizem: deixa seu irmão para lá, porque problema dele se ele está fazendo errado. Não fale no nome da igreja dele, não fale o nome da igreja de Beltrano, não fale o nome da igreja de Ciclano. Mas espera, o que é que Paulo tem para ensinar? Vamos ver o que é que Paulo tem a dizer sobre isso? Porque, meus queridos, se nós nos consideramos irmãos, o que é que acontece? Se nos consideramos irmãos uns dos outros, o que é que Paulo vai dizer para aqueles que se consideram irmãos? Sabe o que é que ele vai dizer? Está aqui, ó. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Em outras palavras, você viu alguém pecando? Faça como eu estou fazendo. Não se cale. Mas eu vi alguma igreja fazendo errado. Porque a igreja, eu não posso falar o nome da igreja por questão de ética. Mas Paulo diz: você viu o irmão pecando? Repreenda. O que é que eu estou fazendo? Apesar de eu não estar nessas igrejas, minha repreensão está vindo por aqui, ó.
pelo Facebook. Entendeu? Estou repreendendo sim, porque eu sei onde está o erro. Eu, como pastor, conheço os bastidores. Conheço e me envergonho. Eu me envergonho. Sabe por quê? Quando as pessoas vão nessas igrejas, pensam que todas as igrejas são iguais. Eu não sou. Eu não sou. O real evangelho não consiste em facilidades, não consiste em massagem de ego, não consiste em você querer ou não obedecer aos mandamentos. Quem tem compromisso com Deus obedece por amor, obedece por amar. É simples assim. Mas nenhuma igreja que você for procurar, ou quase nenhuma, vai dizer isso a você. Sabe por quê? Porque existe a velha desculpa. Ah, não fale nome de igreja de ninguém. Mas se eu ver a igreja pecando, eu vou falar. Para quê? Para que as pessoas não sejam enganadas. Para que as pessoas não sejam manipuladas. Meus queridos, eu como pastor, conheço os bastidores. E apesar de serem templos religiosos, eu digo a você de coração, os bastidores são podres. Podres. São podres. Não tenho dúvida disso. O evangelho não consiste em religiosidade. Consiste sim em você querer ser obediente e se santificar. Quer saber como é que você pode ser santo? De acordo com o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ele deixa bem claro: pela lei vem o conhecimento do pecado. O que ele quer dizer com isso? Se pela lei de Moisés vem o conhecimento de onde estamos errando, automaticamente tudo o que fazemos que vá contra essa lei é pecado. Na lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20, está escrito os 10 mandamentos. E entre eles está a guarda do sábado. Só que há um princípio nesses mandamentos. Qual que é o princípio? O princípio de todos eles é manter a sua saúde. Você sabia? O princípio que há por trás dos 10 mandamentos é manter a sua integridade física e mental intactas. Olha que coisa interessante. As igrejas não ensinam isso a você. Por quê? Porque não é interessante para elas que você aprenda isso. Religião destrói, mata, escraviza. Religião, não. Compromisso com Deus, sim. Ah, pastor, então como é que eu posso ter compromisso com Deus visitando uma Assembleia de Deus? Quer saber como? Pode ir para a Assembleia de Deus, vá sem problema nenhum. Você será muito bem recebido. Mas não deixe as doutrinas da Assembleia de Deus entrarem em você. Pode ir para uma igreja adventista, vá. Mas não deixe as doutrinas daquela igreja entrarem em você. Vá para um testemunho de Jeová, mas não deixe as doutrinas daquela igreja entrarem em você. Questione. Ninguém é inquestionável, ninguém. Ninguém é inquestionável. Leve sempre em consideração uma coisa: a Bíblia é um documento judaico. E como tal, como um documento judaico, ela deve ser interpretada. Não pode ser interpretada com uma visão assembleiana. Não dá para ser interpretada com uma visão adventista. Não dá para ser interpretada com uma visão jeovista, da testemunha de Jeová. Não dá, porque ela é judaica. Ah, pastor, como é então que eu posso aprender o judaísmo? A internet tem aí várias informações
sobre o judaísmo messiânico. E também nós aqui na cidade de Ibimirim, no bairro Lages, próximo ao Espaço Cauane, ensinamos essas doutrinas, as doutrinas judaicas. Ensinamos porque foram essas as doutrinas que Cristo aprovou. Em Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 3, está escrito: na cadeira de Moisés está assentado os escribas e fariseus. Tudo o que eles vos mandar fazer e observar, fazei e observai. Mas não andeis em conformidade com suas obras, pois ensinam e não praticam. Cristo aprova a teologia dos judeus, mas reprovou a sua hipocrisia. Se Cristo diz que a verdade está com os judeus, por que eu vou buscar a verdade da Assembleia de Deus? Por que eu vou buscar a verdade da Igreja Adventista? Ou das Testemunhas de Jeová? Cristo foi claro, a verdade, quem diz isso é Ele, não sou eu não. Façam o que eles vos mandar fazer e observem o que eles vos mandar observar. Ponto. Em outras palavras, obedeça à teologia dos fariseus. É essa teologia que nós passamos aqui, meus queridos. Por quê? Porque foi essa que Cristo aprovou. Não se deixe levar por religião. Visite. Ah, mas eu tenho muitos amigos. Não tem problema, continue frequentando. Mas mude suas atitudes. Comece a obedecer aos mandamentos de Deus. Pode ter certeza, quando você começar a obedecer, qualquer igreja que você for, não irão lhe aceitar. Mas nós aqui lhe aceitaremos. Para que você possa aprender mais e mais aquilo que Cristo aprovou. Meus queridos, a todos os que pecarem, Paulo disse, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe, fique com Deus.